tua glória, Pai. É isso, é esse o desejo do nosso coração. Nós queremos te adorar em espírito e em verdade, Deus. Queremos ser achados do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Coloca os teus anjos neste lugar, Pai. Coloca os teus anjos em nome de Jesus, Deus. Nós queremos visões proféticas, nós queremos testemunho, nós queremos o mover da tua glória neste lugar, Pai. Então, em nome de Jesus, Deus, abra as portas dos céus e deixa os teus anjos descerem para este lugar. Envia o teu Santo Espírito, Deus, e em nome de Jesus, dá-nos a graça de podermos entrar no Santo dos Santos e te adorar em espírito e em verdade, em nome de Jesus. E se você está disposto a isso, dá um forte aplauso para Ele. Uou! Aleluia! Clamamos a Ti, vem neste lugar, toma o teu lugar de
Senhor, em tua presença, guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença, guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença, guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Em teu nome clamarei, e além das ondas, se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tu és meu. Quantos querem mais de Deus nessa noite? Você pode dar um glória a Deus. Você pode encher os seus pulmões e dar um glória a Deus. Aleluias. Mesmo depois da eternidade, Senhor, nós continuaremos a te amar, Jesus. Aleluia. A canção não mudou, guardei o azeite, permaneci de pé. A canção não mudou, guardei o meu coração pra te encontrar. Ainda o teu nome mexe com minha estrutura. Estou queimando de amor.
chama dos teus olhos me queimou, e a cada dia que se vai, estou te amando mais, estou pegando fogo, a chama dos teus olhos me queimou, e a cada dia que se vai. E daqui a 1 milhão de anos estarei apaixonado por ti. E daqui a 1 milhão de anos ainda estarei, Declare bem alto. ainda estarei. E daqui a 1 milhão de anos estarei apaixonado por ti. A 1 milhão de anos. A minha canção é eu te amo, eu te amo, eu te amo. A minha canção é eu te
Oh, tu és adorado. Em meio às trevas, sua voz se escutou. No caos a luz fez fugir. E ao teu falar, na criação, cada estrela um sinal do teu perdão. Se a natureza louva, eu também.
Ali no Calvário, em escuridão, morreste pra vida luz dar. Onde deste tua vida eu revivi. Se da morte levam se escolheste render tudo, eu também. Vejo 8 bilhões de formas de amar. Cada filho que morreste pra eu também. Tu faria 100 bilhões de vezes. Não se pode comparar. És aquele que não deixa um só pra trás.
Santo Deus, louvado seja o Senhor. Oh, aleluia. O Espírito Santo de Deus está aqui. E isso não é um clichê, tá? Não é o clichê de quem pega o microfone no altar. Meu coração está acelerado. Isso é algumas formas que eu identifico quando a presença de Deus está em um lugar e quando tenho sentido a presença de Deus. E eu queria falar rapidamente uma palavra de direcionamento. Nós nos comportamos desta maneira, o culto funciona assim, a nossa forma de falar, a nossa forma de vivermos, nossas condutas, está baseada em uma cultura. Se você, algum de nós aqui formos para outros povos, onde existe uma cultura específica, eles vão se comportar conforme esta cultura. Então eu queria falar aqui a respeito de um direcionamento que existe aqui na igreja, no culto, e nós não falamos de nós mesmos, nós falamos de uma cultura que é uma cultura do céu. A palavra de Deus nos ensina essa cultura. E eu queria falar rapidamente, eu vou ler um texto aqui, que diz assim: quão difícil é seguir Jesus, que está em Lucas capítulo 10, versículo 57, Lucas 10, 57, o subtítulo diz assim: quão difícil é seguir Jesus. Verso 57, quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: siga-me. Mas o homem lhe respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixe-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Existe então uma cultura onde nós nos comportamos, todos aqui se comportam com essa cultura. Eu sei que vocês creem na palavra de Deus. Então eu comecei a compreender que essa cultura que vem do céu, ela diz respeito a você doar-se. Essa palavra é radical. Você imagina, o seu pai morre, e aí você fala: deixa eu só sepultar o meu pai. E aí Jesus fala assim: olha, deixa que os mortos sepultem os mortos. E ele fala assim: olha, eu não tenho onde repousar a cabeça, tá? Você que vai seguir-me, olha, talvez você não tenha um local fixo onde você vai repousar a cabeça. Então é uma cultura, pode ser muito radical para alguns, mas eu entendo que essa é a cultura de Deus. É melhor dar do que receber. O que eu estou querendo dizer aqui é te introduzir a um direcionamento a respeito de oferta, de dízimos e ofertas. Talvez você não tenha talvez você nunca pensou desta maneira. Você sabia, irmãos, quando você vem aqui entregar um dízimo e uma oferta, você está entregando a sua vida, porque a fonte do seu trabalho você doou a sua vida, os seus dias, o seu mês, trabalhou, você deu a sua vida, e como retribuição do que você fez, você recebeu uma quantia em dinheiro. E aí você vem no altar e entrega. Você entrega a sua vida. E esses homens
Se você for ler o capítulo 10 inteiro, vai falar que ele envia alguns homens. 72 discípulos Jesus envia. E aí, sobre o envio deles é fantástico. Você vê que Jesus fala assim: olha, quem vocês vê que estiver doente, só pôr a mão que vai ser curado, os demônios vão se sujeitar a vocês e vai ser uma maravilha. Só que você lê esse texto e fala assim: nossa, que tremendo, eu queria ser usado como esses 72. Mas olha o contexto. Eles deixaram tudo, eles entregaram tudo. Tudo eles entregaram para serem usados como eles foram usados. Então, dízimo e oferta. Eu quero que você mude um pouco da sua consciência e da sua forma de pensar. Quando você levantar da sua cadeira e entregar aqui um valor, você está falando assim: Senhor, esse aqui é a minha vida, é o meu sacrifício. Você está entregando a sua vida, irmãos. Não banalize, não diminua o ato de ofertar como um simples pedaço de papel que você coloca aqui dentro. É vida entregue. Todo o contexto bíblico fala sobre sacrifícios, holocaustos, sangue derramado. E o pastor Leonardo, eu digo isso pelo Espírito. O pastor Leonardo, realmente ele é muito sensível ao Espírito. Eu estava ali agora e ele falou: dá uma palavra de dízimo. E ele não sabia. Eu tenho um testemunho para contar que aconteceu comigo no imersão. Nós estávamos lá no momento onde nós deveríamos ofertar, semear uma semente ali, né, financeira. E eu não sabia. A Bruna levantou e entregou a aliança dela, a nossa aliança do casamento. E aí beleza, ela entregou, mas eu não sabia. Aí do nada, no outro dia, o apóstolo Géser falou assim: gente, nós temos como costume nosso, aqueles que entregam alianças de casamento, a gente tem o costume de pedirem que eles venham aqui, que nós vamos abençoar e vamos devolver essa aliança, porque a aliança do casamento é uma aliança sagrada. E a gente não sabia disso, lógico, tem como souber disso, né? E aí nós fomos lá, e eu falei: nossa, Bruno, aí no caminho que eu fui descobrindo, ela falou assim: eu entreguei isso aqui, vamos rápido. E eu descobri no caminho. Beleza, aí ele orou por nós, tal, abençoou. E vocês não sabem que estavam lá. Quando nós estávamos voltando, pastor Leonardo, um irmão chamou e falou: vem cá, e nos semeou uma quantia em dinheiro na volta. Você acredita? Nós estávamos voltando, um rapaz chamou: vem cá, e semeou assim. E aí eu falei: meu Deus do céu, olha só. Sabe, a Bruna, com um ato muito de fé, ela entregou algo, e instantaneamente ela recebeu de volta, e Deus ainda semeou um valor em dinheiro. E o pastor Leonardo pediu para que eu desse uma palavra de dízimo e oferta, e ele não sabia disso. Mas eu tenho certeza que essa palavra, esse testemunho, é para a edificação da igreja. É para que nós realmente tenhamos essa consciência. Então, irmãos, a partir de hoje, você que não pensava desta maneira, passe a pensar assim: eu vou levantar. Vai ser difícil eu entregar essa oferta, mas o que eu estou entregando é a minha vida, não é um pedaço de papel, é a minha vida. Eu entrego a minha vida aqui no altar. Amém? Glória a Jesus. Escuta, eu falei que o culto hoje ia ser meio diferente, não falei? Quem escutou isso, fala amém. Tá no jeito aí, equipe técnica? Então segura aí. Eu não sabia também. Na verdade, eu vim para cá sem saber de nada. E aí, estava adorando a Deus aqui. E aí eu falei assim: nossa, já é momento de dízimo e oferta, né? Porque todo domingo eu deixo um script certinho do culto. E cadê o pastor André? O pastor André me ajuda na escala dos pregadores. E a gente geralmente faz escala para 2 meses. Eu tenho feito escala para 1 mês. Por quê? Para o pregador saber o que ele vai pregar, né? Estudar e tudo mais. E eu sentia que esse domingo ia ser algo diferente, né? E aí eu falei assim: não vou escalar ninguém. Não vou escalar ninguém. E fomos para a imersão. Não tinha ninguém escalado para pregar, como não tem até agora. E aí eu estava lá adorando a Deus. Falei assim: nossa, não escalei ninguém para falar de dízimo. O Charlinho estava do meu lado. Falei assim: és tu, varão. Mas antes, e ele não sabia disso, e nem eu sabia o que ele ia falar, eu mandei um vídeo para a equipe técnica. E é justamente esse vídeo eu queria que a equipe técnica colocasse, por favor. Nós abençoamos esta aliança e casamento, Jesus. Amém.
Queremos que eles sejam, Senhor, cada vez mais felizes no Senhor. E todo e qualquer problema que possa existir seja quebrado no poder do nome de Jesus. E ao recebermos agora, nós semeamos na vida deles a aliança de casamento. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. É só isso. Eu quero falar para vocês, querido, que não se trata de dinheiro. Não se trata de dinheiro. E a gente tem se preocupado em selecionar pessoas que estejam nesse altar, que vivam aquilo que pregam. Que vivam aquilo que pregam. Cadê a Bruninha? Vem cá, Bruninha. Cadê você? Sobe aqui. Você consegue entender o nível de entrega da Bruna, do Charles? Você consegue entender? De entregar a própria aliança. Sabe? A Bíblia fala que um cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Isso que é convidar o próprio Jesus para estar presente no relacionamento, no casamento. É entregar a aliança para Ele. Olha lá, a aliança é tua. E você vê a sabedoria da nossa cobertura espiritual. Não. A aliança. Cara, uma aliança custa caro. A minha esposa perdeu a aliança, eu tive que comprar. Doeu. A hora que falou, eu falei assim: qual rim você quer, o da direita ou da esquerda? Dói. Custa caro a aliança de ouro. Mas você vê, cara, quando a gente vive aquilo que a gente prega, Deus opera o sobrenatural. E gente, pelo amor de Deus, eu não estou querendo te impressionar, eu não estou querendo te comover a dar dinheiro, não é isso. Eu quero que você entenda essa cultura que o Charles falou. Porque Deus falou o seguinte, presta atenção. Deus falou o seguinte: qual que é o principal dos mandamentos? O próprio Jesus falou assim: é amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, de todo o teu coração, com toda a tua alma. Esse é o principal e mais importante dos mandamentos. Então é isso, quando a gente vive intensamente aquilo que Deus tem para as nossas vidas, Deus opera o sobrenatural. Eles foram para semear uma oferta, e você percebe que eles receberam uma oferta, instantaneamente Deus já abençoou. Então, queridos, eu quero te desafiar. Não é trazer dinheiro, não. Eu quero te desafiar a viver intensamente aquilo que Deus tem planejado para você, sabe? A ser radical, a viver de maneira digna do Evangelho. Quem está entendendo, diga amém. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Pai amado, em nome de Jesus, que a tua bênção, Pai, que essa cultura que o Charles falou, que essa cultura radical, Deus, de nos oferecer por completo, como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional, Deus, que esse sacrifício vivo, que nós possamos entender que o Senhor fica feliz com isso, que o Senhor almeja, porque o Evangelho continua o mesmo, Deus, o Evangelho não mudou. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É esse o Evangelho, Pai. Então, em nome de Jesus, Deus, nós queremos que essa cultura possa entrar no nosso coração, na nossa alma, e nós queremos viver tudo aquilo que o Senhor tem programado e preparado para as nossas vidas, em nome de Jesus. E quem concorda, diga amém. Amém? Agora estenda a tua mão para cá, e nós queremos abençoar esse casal. Pai amado, em nome de Jesus, Deus, obrigado pela fé, Pai,
Obrigado, Deus, pelo determinismo, Pai. Obrigado, Pai, porque eles têm vivido o sobrenatural do Senhor, Deus. Eles têm andado por águas mais profundas. Eles têm experimentado aquilo que o Senhor tem reservado para esse casal, Pai. Em nome de Jesus, Deus, nós queremos separá-los de maneira profética para as nações, como grandes flechas, Pai, em nome de Jesus, que alcance o alvo. Em nome de Jesus, Espírito Santo, eu quero abençoar a vida da Bruna, eu quero abençoar a vida do Charles, Pai, e em nome de Jesus, que o mover do Teu Espírito Santo esteja cada vez mais intenso na vida deles, para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Você pode dar um aplauso a Deus? Traga a sua oferta, traga o seu dízimo, e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Equipe técnica, vamos ajeitar aqui para as crianças, por favor. Tia Vanessa, A paz do Senhor, igreja. Gostaria de convidar todas as crianças e professores daqui para se posicionarem ali. Nós vamos fazer uma apresentação hoje. Rapidinho, crianças. Que as professoras já possam subir aqui com as crianças. Ligeiro. As professoras vão organizar as crianças aqui em cima. Pode vir subindo, professoras, crianças, rapidinho. Tiago, Neto, podem subir agora, o Miguel. Essa apresentação é um jogral, vai ter um momento interativo. Pedir para a equipe técnica projetar para vocês aqui. Então, vocês participem conosco, amém? A paz, Igreja Viva do Senhor.
Estamos em um tempo de muita festa, pois hoje completamos a leitura da Bíblia em 1 ano. Que bênção ter a palavra de Deus e o privilégio de usufruí-la. Glória a Deus. Além disso, temos muito mais a comemorar, porque neste mês de junho comemoramos o aniversário dos nossos queridos apóstolos, Mauri e Márcia Trevisan, nossos amados apóstolos que dedicaram suas vidas pregando e ensinando a todos nós o caminho que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, todos nós do Ministério Infantil, crianças e professores, dedicamos esta apresentação em louvor a Deus por tão grandes feitos. Parabéns a todos que se dedicaram neste período, lendo e meditando na Bíblia. Parabéns a todos, amados apóstolos, porque quase em 30 anos nos ensinaram a palavra santa, viva e bendita do Senhor. Agora com vocês a recitação do Salmo 136, a misericórdia do Senhor. Participe conosco, igreja. Rende graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. 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 Aquele que estendeu a terra sobre as águas. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que fez o sol para presidir o dia. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a Israel do meio deles. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Com mão poderosa e braço estendido. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que separou em duas partes o mar vermelho. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu grandes reis. Porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a vida a famosos reis. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Cujas terras deu em herança. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Em herança a Israel, seu servo. Porque a sua misericórdia dura para sempre. A quem se lembrou de nós em nosso abatimento. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Porque a sua misericórdia dura para sempre. E dá alimento a toda a carne. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amados apóstolos, nós louvamos a Deus por esse propósito de 1 ano de leitura da Bíblia e louvamos a Deus pela vida dos senhores que têm dedicado, assim como o Guilherme disse, por quase 30 anos nos ensinando a palavra. Eu, como líder do ministério, sou fruto
desse ensinamento. Então, hoje eu posso trabalhar com toda essa equipe, porque um dia o senhor e a senhora me ensinaram a palavra. Então, louvado seja Deus por mais um ano de vida de cada um de vocês, e que venham mais anos pela frente, e que cada uma dessas crianças tenha o privilégio ainda de aprenderem mais e mais com vocês, tá bom? Obrigada por tudo, Deus abençoe. Glória a Deus. Apóstolo, já vem aqui o 6-2, por favor. Queria chamar o pastor André, pastora Cláudia, para estar aqui também. Quem mais vai para o Maranhão daqui? Milene, cadê você? Chamem a Milene aí para mim, eu acho que ela foi para a rede de crianças. Milene. Eu vi ela aqui hoje, gente. Não? Não? Então tá bom. Queridos, amanhã é aniversário do velhinho de cabeça branca. E dia 30, da veinha, de cabelo tingido. E realmente Deus tem usado eles poderosamente. A gente, lá no Imersão, a gente percebe o nível de autoridade que eles têm, de respeito, de reverência. E às vezes, profeta de casa não tem honra, né? Então nós queremos honrá-los, sabe? Eu como filho, como servo, estou debaixo da cobertura espiritual deles. E assim, eu louvo a Deus por tudo que eles me ensinaram. E se eu sou alguma coisinha hoje, é mérito deles, da minha mãe e do meu pai, que me conduziram no caminho do Senhor. E eu sei que cada um de vocês que está aqui tem pelo menos um dedinho da história e do comprometimento, sabe? Da ajuda deles na vida espiritual de vocês. Então eu queria te convidar a ficar em pé, por favor, e nós vamos orar e nós vamos abençoá-los em nome de Jesus. E eu vou pedir para o pastor André e para a pastora Cláudia. O pastor André vai estar orando e agradecendo a Deus por esse aniversário que eles estão fazendo, e a pastora Cláudia vai orar por nós, porque eu também estarei indo. Nós vamos para o Maranhão na terça-feira, vamos numa missão lá para o Nordeste, vamos pregar o Evangelho, vamos disseminar a palavra de Deus por aquele lugar, e nós queremos a bênção de Deus sobre as nossas vidas, amém? Então pastor André ora pelo aniversário, a pastora Cláudia pelas missões. Glória a Deus, aleluia. É um privilégio, é uma honra poder conduzir essa oração para os meus pais espirituais, que eu amo tanto. Você também pode orar daí, abençoando-os, louvando gratidões ao nosso Deus pela vida deles, aleluia. Obrigado, Senhor Deus e Pai, obrigado pelo pastor Mauri, pastora Márcia, teus servos que um dia abriram o seu lar para a tua igreja, Senhor. Obrigado, meu Deus, porque tudo o que eles já fizeram, Senhor, foram em prol do teu reino, da tua obra, Pai, em amor a Jesus Cristo.
Obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos acompanhá-los nesses anos todos. Obrigado, meu Deus amado, pela saúde, pela força que o Senhor já deu e está dando e concedendo mais e mais e mais a esse casal que te pertence, que são baluartes do teu evangelho nessa terra, Senhor. Como igreja, Senhor, Pai, nós abençoamos, Pai. Nós declaramos saúde, Pai. Nós declaramos um avançar cada dia mais em prol do Teu reino, da Tua graça, misericórdia, nos propósitos eternos, Pai, que o Senhor já estabeleceu no coração deles. Como igreja nós o abençoamos, como igreja nós profetizamos saúde cada dia mais, Senhor. Força, discernimento cada dia mais, ó Pai. Obrigado, meu Deus, por tudo que eles representam para nós, meu Deus, como exemplos, ó Pai, de vida e abundância, de amor à Tua obra, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. E nós, com uma salva de palmas, rendemos graças a Ti, Senhor, pela vida deles, por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor fará, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar. Amém? Senhor, nós bendizemos o Teu nome. Obrigada, Jesus. Obrigada pela Tua doce e santa presença. Espírito Santo de Deus. Tu és lindo, Tu és maravilhoso. Obrigada, Senhor, porque o Senhor está aqui. Obrigada porque essa obra é Tua. Tudo é Teu, Senhor. E tudo é para Ti. Ser exaltado, Espírito Santo de Deus. Eu Te glorifico, a Deus. Eu Te glorifico, Espírito Santo de Deus, pelas vidas preciosas que o Senhor nos deu o privilégio, Pai, de estarmos caminhando juntos. A nossa eterna gratidão. Pai, eu Te peço, Senhor, que o Senhor vá à frente até o Maranhão. Pai, abra os caminhos. Abra os caminhos, Pai. O Senhor é o Todo-Poderoso e o Senhor irá com cada um deles, Pai. E o Senhor fará grandes coisas, porque tudo, Pai, o Senhor faz. E tudo que o Senhor faz é bom, é maravilhoso, é perfeito. Obrigado, Jesus, porque é o Senhor quem vai fazer, mas o Senhor vai usar os Teus filhos amados para completar a obra maravilhosa que o Senhor tem naquela região. Nós declaramos ali o fluir do rio de Deus sobre cada vida que chegar até aquele local. O Maranhão é do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo, e nós declaramos, Senhor, curas, libertações, salvação, milagres, sinais, prodígios e maravilhas, porque é o Senhor quem vai, é o Senhor quem vai enviá-los, e é o Senhor quem vai fazer. E desde já, Pai, nós Te agradecemos pelos frutos. Obrigada, Jesus, porque serão milhares de frutos. Milhares de frutos nós podemos ver, podemos Te agradecer, Senhor. Muito obrigada, Jesus, porque o Senhor estará com eles em cada momento, e o Senhor enviará anjos guerreiros com espadas de fogo para estar guardando os Teus filhos amados, e cada um que adentrar ali sentirá a Tua presença. Nós Te louvamos desde já e Te agradecemos. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Obrigada, Senhor. Aleluia. Glória a Deus.
Sente-se, por favor. Quem que participou aí do plano de leitura de um ano aí? Levanta a mão, dá um tchauzinho assim para mim. Glória a Deus. Glória a Deus. Foi bom, não foi? Amém? Eu queria orar por você. Por você que foi fiel. Por você que leu. Não é fácil, viu, gente? Não é fácil. A hora que você vê, já passou o dia e o aplicativo fala assim: você está 5 dias atrasado. Você fala, nossa, 5 dias. Aí você vai, lê e põe em dia. E que delícia é você lê lá: desafio concluído. 1 ano de leitura da palavra de Deus, de capa a capa. Então eu quero orar por você. Pai amado, em nome de Jesus, Deus. Pessoas fiéis, Pai. Pessoas que pagaram um preço. Eu sei que não é fácil, Deus. Essa correria do nosso dia. Essa correria, Pai. O mundo nos oferece tantas coisas para nós nos distrairmos. Então, em nome de Jesus, Deus. O Senhor é o galardoador. O Senhor é um Deus que abençoa. Então, na autoridade do nome de Jesus, eu quero pedir, Pai, que o Senhor possa estar derramando bênção recalcada, sacudida e transbordante sobre cada pessoa que foi fiel e que conseguiu completar esse propósito de leitura da palavra de Deus em 1 ano. Em nome de Jesus, Deus, abençoa, Pai, abra janelas dos céus, derrama bênção sem medida, Pai, e que esse mover, Pai, que esse hábito de ler a Tua palavra, que possa se persistir e que possamos mergulhar por águas mais profundas, Deus, que nós possamos nos interessar cada vez mais pela Tua palavra, nos apaixonar por aquilo que o Senhor tem escrito e deixado para nós, essa carta de amor tão maravilhosa, Pai. Em nome de Jesus, eu quero abençoar cada pessoa que completou esse desafio para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Amém. Glória a Deus. Apague as luzes, por favor. Equipe técnica, solta o videozinho ali do imersão, só para o pessoal ter mais ou menos uma noção. Acende a luz aí, fazendo favor. É rapidinho. Igreja, só para vocês saberem, ó. Todo mundo que foi para a imersão era a nossa maneira da gente se achar. Então, quando a gente estava preocupado, procurando alguém, a gente levantava a mão, fazia. E aí todo mundo fazia, a gente sabia o povo de Barretos onde estava. Só que isso virou um problema. O povo do imersão gostou da ideia e todo mundo fazia também. Até o Bumblebee fez. Ai, ai. Glória a Deus. Tem algumas fotos também, né, Brunão? Passa as fotos aí rapidinho, só pra gente não... Cara, foi fantástico. Foi fantástico, a gente vê o mover de Deus. A nossa equipe de dança brilhou. Esse é um doido que estava aí, ó. Ó, glória a Deus. Um mover de Deus, uma unção, uma presença sobrenatural do Espírito Santo. As meninas da dança abrilhantaram o evento. Glória a Deus. Acabou? Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor?
Queridos, meu pai ele bate nessa tecla, né? A gente queria tanto que todos vocês estivessem lá, sabe? E a gente fica falando assim, nossa, mas fulano podia estar aqui para receber essa injeção de ânimo, participar conosco desse mover. E nós cremos em nome de Jesus que o ano de 2023 nós vamos com uma caravana recorde. Amém? Amém? Vai ter evento aqui, nós vamos fazer uma imersão aqui em Barretos também, mas nós gostaríamos muito que você se envolvesse conosco e não ficasse de fora. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Quero te convidar a ficar em pé. Vamos adorar. Vamos adorar. Apague as luzes, por favor. Nós vamos adorar mais um pouquinho. Glória a Deus. Eu queria chamar o pessoal que foi para a imersão para vir aqui para frente, ó. Escute. Dá uma segurada aí, girafinha, dá uma segurada aí. Escute. Vamos mergulhar por águas mais profundas hoje? Eu quero te fazer esse convite. Vamos mergulhar por águas mais profundas. Existe um rio, e esse rio, ele é inesgotável. Há um rio que sai do trono de Deus com águas cristalinas. E essa fonte é inesgotável. Não sei quem que pregou esses dias, Pastora Ida falou: a limitação não está em Deus, está em nós. Você vai se envolver com Deus de acordo com o tamanho do teu recipiente, de acordo com o tamanho da tua fome, da tua sede. Deus sempre tem algo mais. Deus sempre tem água mais profunda para que você possa mergulhar nela. Só que Ele precisa de um coração disposto. Ele precisa de um coração totalmente rendido a Ele. E quando isso acontece, águas fluem do teu interior. Águas começam a fluir do teu interior. Então feche os seus olhos, querido. Se você puder, erga a tua mão para o céu e comece a adorá-lo. Comece a dizer palavra de adoração para Ele. Pai amado, eu estou aqui e eu quero declarar que a minha vida pertence ao Senhor. Eu estou aqui, Deus, querendo te adorar em espírito e em verdade, Pai. Comece a fluir, comece a sair dessa vida natural, comece a entrar no sobrenatural de Deus, comece a entrar na dimensão espiritual na qual Ele habita e atrai a presença dEle para este lugar. O único motivo que me faz chegar. Os filhos já estão chegando. E agora somos dois ou três ou mais. Meu coração disposto
mão e declare: só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és. A palavra de Deus fala que diante do trono do Deus vivo, existe querubins e serafins, e eles declaram 24 horas por dia: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. Eu quero te convidar a fazer coral com os anjos e declarar: só tu és santo, Deus, não há outro igual a ti, só tu és digno de abrir o livro e desatar os seus selos, só tu és santo, Pai. Tu és santo. Vai, igreja, cante: só tu és santo, só tu és. Vai fluindo, vai deixando o rio de Deus fluir no teu interior, querido. Águas mais profundas, vai fluindo no Espírito Santo. Só tu és. Só tu és. Oh Deus,
salva de palmas para Deus. Ele abraça. Pessoal aqui na frente, senta no chão, fazendo um favor. Vocês podem sentar. Oh Deus. Escute. Presta atenção algo que eu tenho para te falar, é rapidinho. Eu creio que Deus tem grandes coisas para fazer nessa noite. Então escuta com muita atenção. Existe basicamente dois tipos de pessoas. Existe aqueles que fazem parte da multidão, e que, se você olhar na Bíblia, esse tipo de pessoa ganhou a salvação a partir do momento que você abriu teu coração, a partir do momento que você aceitou Jesus como teu único Senhor e Salvador. A palavra de Deus fala que você se torna filho de Deus. Amém? Quem aceitou Jesus aí? A partir do momento que você entrega o teu coração ao Senhor, o Espírito Santo começa a habitar em você, e você se tornou uma nova criatura, e você foi salvo em Cristo Jesus. Aquele com a boca confessar Jesus como Senhor, e no seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, esse será salvo. Ponto final. O teu lugar no céu está garantido. Então a questão, aquilo que eu quero falar aqui, não é a questão de salvação. Tem uma parábola na Bíblia do juiz iníquo, que uma certa viúva, ela começou a inquirir esse juiz, fala: advoga minha causa, advoga minha causa. E aquele juiz olhava para aquela viúva, e todos os dias ela falava: advoga minha causa, por favor, e ficava importunando o juiz. E por causa de tanta importunação, o juiz advogou a causa dela. Vou te dar um outro exemplo bíblico. Jesus, quando ele estava no meio da multidão, a multidão veio até ele, e ele falou o seguinte: como é que nós vamos alimentar toda essa multidão? E aí os discípulos falaram o seguinte: nem com 200 denários a gente conseguiria comprar pão suficiente para cada um deles receber um pedaço. E aí Jesus fez a multiplicação dos pães, porque existia ali um menininho que tinha 5 pães e 2 peixinhos. E através daqueles 5 pães e 2 peixinhos que aquele menino ofertou, os discípulos começaram a distribuir, e o milagre aconteceu. E eles recolheram 12 cestos cheios de pedaços. Agora, eu quero que você entenda o seguinte: a multidão, ela foi alimentada. E aí Jesus falou o seguinte: vocês vêm até mim, porque eu estou dando pão para vocês comerem. A multidão vinha até Jesus, porque Jesus operava sinais, prodígios e maravilhas. Jesus operava milagres. E entenda, querido, entenda. Eu não estou falando que é errado você pedir as coisas para Deus. A Bíblia fala o seguinte: batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Então é para você pedir e dar-se-vos-á, é para você buscar que você vai achar. Então eu não estou falando que é errado, mas você de repente se enquadra num tipo de pessoa que está indo até Jesus por causa das bênçãos que Ele pode te dar. E hoje nós vivemos uma geração egoísta, uma geração que vem até Jesus por aquilo que Jesus pode oferecer para nós.
O Charles, cadê o Charles? Ele não sabia do que eu ia falar, nem eu sabia o que eu ia falar. Mas escute, aquele texto que ele leu, Jesus falou para os seus discípulos: ó, as aves dos céus têm os seus ninhos, as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Vem e me segue. Olha que proposta mais absurda. Isso é discípulo, isso não é multidão. Jesus não estava oferecendo para os discípulos uma vida privilegiada. Eu quero que você entenda isso, querido. Jesus nunca ofereceu para os discípulos uma vida privilegiada. Se você olhar para a história e para a vida de Paulo, você vai falar: esse cara fez xixi na cruz, tacou pedra na cruz. Ele foi apedrejado várias vezes, foi quase morto. Ele recebeu açoites, ficou no calabouço 8 anos encarcerado no cárcere interior, fustigado por varas, naufrágio, a serpente picou ele. Enfim, foi uma vida completamente caótica. Paulo não estava seguindo a Jesus por causa dos benefícios que Jesus podia dar para ele. Mas oh Deus, no final da vida de Paulo, na segunda carta de Timóteo, ele fala o seguinte: eu completei a carreira, combati o bom combate, guardei a fé. Sabe, eu só quero te levar a pensar, querido, que existe um legado. Sabe, será que você tem se aproximado a Jesus? Você tem vindo até Ele, por quê? Pelo pão que Ele pode te dar para saciar a tua fome. E na verdade Ele fala o seguinte: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quando Ele fez a multiplicação não, aquele milagre da pesca maravilhosa, estava lá no barco Pedro, Tiago, João, Zebedeu, e eles estavam lá pescando. Pescaram a noite inteira e não existia peixe nenhum no mar, eles não pegaram nada, e eles eram pescadores experientes. E aí de repente Jesus fala o seguinte: lança a rede ao mar. Jesus deu uma palavra. Pedro falou assim: mestre, nós pescamos a noite inteira e não pegamos nada. Não pegamos nada, mas sob a tua palavra, repita comigo, fala assim: sob a tua palavra lançarei a rede. E quando ele lançou a rede, pegou um monte de peixe, que as redes, elas tiveram que encher 2 barcos de tanto peixe que tinha. Só que o que eu quero te levar a pensar não é isso. Quando isso aconteceu, a única vez que Deus operou um milagre para beneficiar os discípulos, a única, eu não lembro de outra na Bíblia, posso estar errado, mas a única vez que Jesus fez um milagre para beneficiar os discípulos, sabe o que Ele falou? Está vendo esses peixes, Pedro? Está vendo essa pesca maravilhosa? Você está vendo? Larga tudo e me segue. Meu Deus, existe um chamado, e existe pessoas que estão dispostas a serem multidão, e tudo bem. Vou te dar um outro texto bíblico que você conhece muito. O filho pródigo chegou para o pai e falou assim: pai, me dá a parte que me cabe dos meus bens. O que o pai falou? Ok, toma. O pai não recusou. O pai não falou assim: não, eu estou vivo ainda, eu não vou te dar esse dinheiro, não vou te dar essa herança. O pai não falou isso. O pai deu. Só que tudo aquilo que o pai deu
aqueles benefícios, aquele dinheiro, aquele sustento, levou ele para longe da presença do Pai. E ele passou a viver dissolutamente. E ele passou a comer lavagem, a comer o pão que o diabo amassou. Até que ele falou o seguinte: o que eu estou fazendo aqui? Eu preciso voltar para a casa do meu pai. Eu quero que você entenda, querido, que você pode, sim, e não está errado você ser multidão. Pessoas que falam assim: ninguém me ligou, ninguém me deu um telefonema perguntando como é que eu estou. Pessoas que falam assim: ninguém orou por mim quando eu estava doente, ninguém se preocupou comigo. Pessoas que falam assim: eu queria receber uma oração, eu preciso de ajuda. Escuta, não está errado você receber oração, não está errado você pedir ajuda, mas eu creio que Deus está levantando uma geração que serão os braços dele aqui na terra. Uma geração que vai estar disposta a ligar para as pessoas e não receber uma ligação, a orar pelas pessoas e não receber oração, a ser agentes de transformação na vida das pessoas. Eu creio que Deus quer levantar essa geração na nossa igreja, queridos. Sabe, a palavra de Deus fala: procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Procura apresentar-te diante de Deus. Seja um instrumento nas mãos dele, querido. Seja uma ferramenta nas mãos dele. Seja a luz do mundo, seja o sal da terra. Sabe, esse vitimismo, esse egocentrismo que a igreja evangélica vive hoje, campanha dos milagres, campanha da casa própria, campanha da bênção, campanha do carro, campanha, cara, coisas que, sabe, a gente vai para pedir alguma coisa para Deus, para receber alguma coisa de Deus. Nós somos a geração de Samuel, cara. Nós somos a geração de Samuel, geração que depõe Saul e que unge Davi, um homem segundo o coração de Deus. Nós somos essa geração. Deus quer te usar. Deus tem um propósito na tua vida. E não é simplesmente você ficar junto com a multidão, recebendo um pedacinho de pão e peixe. Tem algo mais profundo te esperando. Tem um legado te esperando, querido. Você consegue entender a dimensão disso? Eu não estou te convidando para você ter uma vida abundante, para você ter uma vida cheia de benefícios. Escute. Nossa, eu preciso encerrar. Isso porque eu não trouxe esposa. Não, escute. Jesus Cristo, a gente não tem, a imaginação nossa é pequena, mas Jesus Cristo foi uma criança. Ele ralou o joelho, ele machucou, ele deu bicuda no cantinho da cama, igual nós. Agora você consegue ver aquela criança do joelho ralado, falando assim: joelho, sara. Não! Tá lá, catarro escorrendo, gripado. Catarro, seca agora. Em meu nome, seca. Você consegue? Não. Durante 30 anos Jesus viveu nessa terra e ele não fez milagre nenhum. Mesmo sabendo que era o Filho de Deus, ele não operou milagre nenhum para benefício próprio. E aí ele foi batizado. Meu Deus! Ele foi para o Jordão, João Batista o batizou. Ele viu os céus abertos e uma voz que falava:
este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Meu Deus. E sabe o que aconteceu depois disso? O Espírito Santo levou ele para o deserto para ser tentado pelo diabo. 40 dias passando fome e sede. Mas calma aí, ele acabou de escutar a voz do próprio Deus falando: esse é meu filho amado em quem me comprazo. Mas ele me levou para o deserto. E às vezes a gente, egoisticamente, a gente reclama com Deus porque estamos vivendo momentos difíceis, tribulações, dias difíceis. Cara, Deus não poupou o próprio filho dele. E aí o diabo fala o seguinte: transforma essas pedras em pães. E onde está escrito na Bíblia que é pecado transformar as pedras em pães? Talvez se Jesus transformasse as pedras em pães e comesse, talvez hoje nós falaríamos assim: cara, que legal, o primeiro milagre de Jesus foi transformar as pedras em pães, e ele saciou, e ele venceu o diabo e a fome, porque ele comeu aquele pão transformado pelo próprio Deus. Jesus tinha poder para transformar a pedra em pão, sim ou não? Mas ele não usou o poder que ele tinha para benefício próprio. Agora escute, poucos dias depois, em Caná da Galileia, tinha um casamento. E sabe qual foi o primeiro milagre de Jesus? Transformou a água em vinho. Só que não era para ele. Não era para ele. Era para uma mulher que estava casando. Eu quero que você entenda, querido, a cultura dessa igreja, a cultura desse ministério, a cultura bíblica. Se você quiser ser multidão, tudo bem. Se você quiser benefícios, se você quiser viver uma vida regalada, tudo bem, não é errado nisso. A tua salvação já está garantida. Você entregou o teu coração para Deus e está tudo bem. Mas eu quero te desafiar a ser a geração de Samuel, ser uma geração que vai fazer a diferença nas pessoas que estão ao teu redor. E para você ser diferente, você precisa de negar a você mesmo. Para você viver o sobrenatural de Deus, você precisa de grandes renúncias, de matar a sua carne, de andar no Espírito, de orar, de buscar, de estar na presença dEle. Quantos estão entendendo? Diga amém. Deus está levantando uma geração de pessoas que não amam a sua própria vida, de pessoas que estão dispostas a fazer o que for necessário para serem instrumentos na vida de outras pessoas. E a Bíblia fala: mais bem-aventurado é dar do que receber. Não tem alegria maior, queridos, do que você ser bênção e ser canal de Deus na vida de alguém. Fique em pé, por favor. Oh Deus, querido, você tem a possibilidade nessa noite de mudar a cultura do teu coração. Deus, Ele pode fazer grandes coisas na tua vida. Deus, Ele pode te usar e te usar para que você tenha um legado poderoso nessa terra. Vidas e vidas abaixo de você, que você cuida, que você discipula, que você pastoreia. Mas existe um preço a ser pago. As aves têm os seus ninhos,
As raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Aquele que vem a mim e olha para trás não é digno do meu evangelho. Deus está te chamando, querido. Deus está te chamando. Deus está te chamando para viver algo novo na presença dEle, para viver o sobrenatural dEle. Erga a tua mão para o céu. Aleluia. Vai para o Santo dos Santos. Ei. Coloca Atos 8 para mim, por favor. Se eu não me engano, versículo 14. Isso. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Passa, por favor. 17. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Presta atenção, queridos. Eu não vou contar a história, mas Samaria tinha uma resistência ao Evangelho. E Filipe foi para Samaria e pregou o Evangelho de Jesus. E os samaritanos abriram o coração e receberam a Jesus como Senhor e Salvador da vida deles. Isso aconteceu. Se você ler o Atos 7, você vai ver a história que Filipe prega em Samaria. Mas aí de repente os apóstolos ficaram sabendo que Samaria tinha recebido a palavra do Evangelho. E de repente Pedro e João, eles vão até Samaria para impor as mãos sobre aqueles samaritanos e para que eles fossem cheios do poder e do Espírito Santo de Deus. E nós vivemos dias incríveis, e o poder e a unção de Deus veio sobre toda essa galerinha, sobre a minha vida, sobre a vida dos apóstolos. E nós estamos debaixo de uma cobertura espiritual, e nós vamos, em nome de Jesus, assim como biblicamente aconteceu em Samaria, nós vamos orar
pela descida e pelo poder e pela manifestação do Espírito Santo sobre a vida de todos vocês, em nome de Jesus. Amém? Eu queria pedir, por favor, para os apóstolos virem aqui. Façam uma roda em volta dos apóstolos, todos vocês. Rapidinho, eu queria que vocês colocassem um pouquinho de óleo na mão de todos. Vai passando o óleo da mão de um para o outro. Vai passando o óleo. Gente, é um óleo. Esse óleo é simples, mas nós oramos e nós consagramos, e esse é um óleo ungido, santo e separado. E o óleo, ele representa a presença do Espírito Santo. Então, em nome de Jesus, quando essas pessoas que receberam o Espírito Santo estiverem passando e orando por você, você vai ser cheio do Espírito Santo. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Primeiro eu queria chamar todos os líderes de GPS. Vem aqui para frente, por favor. Todos os líderes de GPS. Rapidinho, rapidinho. Pai, entra no meio da roda aqui. Quem não recebeu ainda os líderes de GPS, se você ainda não colocou óleo nas tuas mãos, eu quero que você coloque. Aleluia. Glória a Deus. Não, pessoal, pode ficar do lado de lá, ó. Faz a fila ali, ó. Glória a Deus. Glória a Deus. Igreja, eu queria que vocês ficassem em momento de oração, amém? Todo mundo recebeu óleo nas mãos? Glória a Deus. Aquilo que o meu Pai, como apóstolo, determina, os céus se movem, porque Deus colocou uma autoridade apostólica sobre a vida dele. Escuta, ninguém aqui tem poder nenhum. Ninguém aqui, somos todos humanos, todos carnais. Mas existe uma transferência de unção, existe um chamado, existe uma bênção que Deus tem nos usado como sal da terra e luz do mundo. Queridos, lá no Imersão, a galera de Barretos era a galera que mais estava com a presença de Deus, o fogo. Nós atraíamos as pessoas para estar com a gente, porque a glória de Deus estava nos envolvendo. Então meu Pai vai estar orando agora, e vai estar pedindo para que haja uma bola de fogo nas mãos de cada pessoa, e que ao você passar aqui, você seja cheio, você seja batizado com o Espírito Santo, e que os céus desçam sobre a tua vida em nome de Jesus, amém? O público vai passar aqui, eu abri o corredor, muito bem, igreja, entendendo então, tanto esses jovens abençoados, cheios do Espírito Santo, que estiveram na imersão, estão cheios do calor, do amor de Deus, e os líderes, os discipuladores, vão estar orando para quem quiser e crer, passar aqui nesse corredor, a começar do lado esquerdo, para quem está de frente, para o palco, para o lado esquerdo. Na realidade são dois corredores que podem passar aqui, e eles vão estar orando por vocês, e vão estar tocando em vocês, e a unção vai ser repartida, e o céu vai brilhar, e a graça do Senhor vai inundar. Senhor Deus e Pai, é a tua igreja que o Senhor criou, que o Senhor determinou, o Senhor é o pastor dela. Que o teu Santo Espírito esteja, Senhor Deus, aqui, teus anjos aqui, teu manto de luz nesse local, e que ao passar por aqui, Senhor Deus, os teus anjos estejam juntos, teu Santo Espírito junto, Senhor, e que haja, Senhor Deus, um mover tremendo da tua graça, do teu amor, uma sede, Senhor, do teu evangelho, que possa contaminar todos, porque é a tua igreja, Senhor, e a tua palavra, Senhor, diz: sinais e prodígios e maravilhas acompanham aqueles que creem.
e este povo crê, Senhor. E nós cremos, Senhor Deus, na multiplicação. Nós cremos, Senhor Deus, na unção. Nós cremos, Senhor Deus, no Teu poder, na Tua graça. Então, Senhor Deus, que cada um, eu profetizo, que passar aqui, receberá uma unção dupla, Senhor, em nome de Jesus. Semelhante, Senhor Deus, o que aconteceu de Elias para Eliseu, Senhor. Oh Deus amado, dupla unção, Senhor. Que cada um, Senhor Deus, saia daqui cheio do Teu Santo Espírito, porque nós somos chamados, Senhor, para as boas novas, para, Senhor Deus, salvar o perdido. Em nome de Jesus, nós abençoamos cada um e os céus vão se abrir, em nome de Jesus. Amém. Pode entrar, pode vir, em nome de Jesus. Aleluia. Pessoal da dança, eu quero que vocês orem agora pelos líderes de GPS. Coloca a mão neles e ora agora. Transfere a unção agora em nome de Jesus. Profetiza agora, pessoal. Profetiza a presença do Espírito Santo em nome de Jesus. Medida recalcada, sacudida e transbordante em nome de Jesus. Dupla unção. Vai. E daqui a 1 milhão de anos. Ore, alabacei, alabacei. Ei, alabacei, alabacei. Fogo, 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 fogo. Ainda estarei. Toca, Deus. Nós queremos esse fogo. Fogo, Pai. Cheire, alabacei. 1 milhão de anos. Ore, alabacei, alabacei. Uma nova cultura, uma nova cultura, um novo direcionamento, um novo mover. Distribui batismo, distribui línguas, Deus, distribui línguas, em nome de Jesus. Cheia, alabacei, alabacei. Nós queremos um novo mover do Teu Espírito. Aleluia. A minha canção é eu te alabacei, alabacei. Nós queremos mais fogo, Deus. Cheia, alabacei. Abre o teu coração, querido. O Espírito Santo está neste lugar. Cheia, alabacei. Nós queremos mais da Tua presença, Deus, mais da Tua glória, mais do mover do Teu Espírito. Chega, alabacia. Sopramos o Teu Espírito. e daqui. Receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. Em nome de Jesus. Ei, cheia, alabas. Apaixonado por Ti. E daqui a 1 milhão de anos. Ainda estarei. Ainda estarei. E daqui a 1 milhão de anos. Glória, venha com Teu poder, Deus. Nós queremos mais da Tua presença. Ele alaba, cheia, alabas. Oh Deus, ore, alaba, cheia, alabas. Não liga não, querido, Deus está ministrando. Pessoas estão sendo arrebatadas. O Espírito Santo está agindo. Abra o teu coração, é só você e Ele.
Ei, Shiri alabacei, alabas. Ei, alabas. Oh, aleluia. Espírito Santo de Deus, Espírito, 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 o realizar é teu, e o doce Espírito. Nós ministramos agora o Espírito de Deus. Você que nunca sentiu a presença do Espírito, ao passar aqui sentirão a presença do Espírito, e eu declaro em nome de Jesus que nunca mais serão os mesmos. Hoje é o ponto de partida, hoje a sua vida começa. Espírito Santo, Espírito Santo, flua, 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 batiza, batiza, sela com fogo, sela com fogo, sela, 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 sela com o teu fogo, Espírito Santo. Abre as visões espirituais, abra o entendimento, abra os ouvidos, destrava, Deus, a língua, que eles possam começar a falar as línguas dos anjos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ministramos o teu poder, o teu poder, o teu fogo, mais, 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 mais. Intensifica, Jesus, intensifica, Espírito Santo. Nós reconhecemos a tua presença, nós reconhecemos. Tem liberdade, Espírito, liberdade. Espírito Santo, Espírito Santo, mais, 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 intensifica, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós declaramos a existência, de uma cultura, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toca. Tira a racionalidade, tira os sentidos, Espírito, nos conduza a uma atmosfera profética. Jesus, Jesus, em nome de Jesus. Espírito, flua em tua igreja. A igreja é tua, é tudo teu, Jesus. Jesus, toda honra, toda glória, nós te adoramos, nós te exaltamos, nós nos submetemos a ti, nos rendemos a ti. Jesus, eu declaro em nome de Jesus, nós não seremos mais os mesmos. O Espírito Santo de Deus está aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui. Espírito. O Espírito Santo está aqui. O fogo tem passado. O fogo. Começa a destravar as línguas. As línguas serão destravadas. As línguas destravadas. O entendimento. Os profetas profetizarão. Boca de Deus aqui na terra. As mãos do Senhor, as mãos do corpo de Cristo empunharão suas mãos. As mãos do corpo curarão enfermos. As mãos do corpo libertarão pessoas. Os olhos proféticos serão abertos. A boca profética será aberta. O corpo irá ser reconstruído. O corpo irá se reconstruir. Os pés, as mãos
a boca, os olhos, os ouvidos com entendimento. Essa igreja é uma igreja profética, uma igreja apostólica. Daqui surgirão pastores, mestres, profetas, apóstolos, evangelistas. Dessa igreja fluirão rio. Começa a fazer, Jesus. Hoje é dia de liberdade. Liberdade do Espírito. Hoje é dia de liberdade do Espírito. O Espírito tem cumprido as promessas. O tempo chegou. Em nome de Jesus, restaura. Oh Jesus, e cada família representada, que a unção que está neste lugar possa alcançar todas as famílias, em nome de Jesus. Famílias salvas, pais, filhos salvos. A unção de Deus, ela não somente está aqui, mas ela irá fluir aonde você for. Em nome de Jesus. Derrama, Senhor, o teu fogo santo. Derrama teu fogo santo, Pai. Derrama teu fogo santo, Senhor. Reaviva o dom, Pai. Reaviva o dom. As línguas, Senhor Deus, para a intercessão, para a profecia. Oh Espírito Santo, para o crescimento. Oh Espírito Santo de Deus. Renova. Derrama fogo, Senhor. Derrama fogo. Queremos mais do Senhor. Recebemos mais do Senhor. Recebemos nessa hora, Pai. Recebemos unção. Recebemos a unção do Senhor para profetizar. Abra os olhos espirituais, Senhor. Abra os olhos espirituais. Unção de fogo, unção de cura. Oh Senhor, equipa a tua igreja nessa noite. Senhor. Ferramentas novas, Senhor. Unção nova, Pai, sendo derramada em nome de Jesus. Venha o teu poder, venha o teu reino. É noite de renovo para a tua igreja. É noite de renovo para a igreja Yaddir. É noite de renovo. Oh, Yashara Kalabala Soriabas. Oh, Yasharabala. Oh Deus, pode vir queimar. Ele alaba cheia, alaba cheia. Ore alaba teia, alaba sara. Sopra o Espírito Santo. Sopra o Espírito Santo. Muda a cultura. Muda a cultura no coração, Deus. Em nome de Jesus. Ele alaba teia, alaba sara, alaba cheia. Nós queremos mais, Deus. Nós ainda temos fome. Ainda temos lepra aqui, meu Deus. Ore alaba cheia, alaba teia. Shiri alaba cheia, alaba teia. Pode vir queimar. Oh Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, um rio de águas vivas nesse interior de cada pessoa aqui, Deus. Em nome de Jesus, vem na vida de cada pessoa, Espírito Santo. Derrama os seus dons agora, Pai. Derrama os seus dons, Deus. Dons de visão. Oh Deus, em nome de Jesus, que do interior de cada pessoa aqui, Pai, flua rio de águas vivas, rio de águas vivas, rio de águas vivas, rio de águas vivas. Oh Deus, rio de águas vivas no interior de cada um aqui, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo, nós te chamamos à existência na vida de cada pessoa aqui, Deus, em nome de Jesus.
Dê uma experiência sobrenatural aqui, Pai. Dê uma experiência, Espírito Santo. Haja na vida de cada pessoa aqui, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo, vem. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, oh, Espírito Santo, Espírito Santo, nós chamamos Espírito Santo de Deus, oh, Espírito de Deus. Na nossa igreja não existe mais uma terra de areia, agora é um rio vivo. Um rio do canto, fluindo. Espírito Santo, intensifica. Mais. Espírito Santo, intensifica. Mais das águas. Mais. Deus, enquanto as pessoas vão passando aqui, vá de encontro a cada casa, trazendo cura, unção redobrada, agora a noiva pode dançar, agora a noiva pode dançar. Mais. Agora a noiva pode dançar. Mais Espírito. Mais. Santo. Unção redobrada. Dons despertados, ativados. Dons de cura ativados. A partir de agora, o avivamento vai começar. Mais, Jesus. Meu Deus. Espírito Santo. Rica Manasu, Rica da Cedere Manas, Ramana Ri, Raramana Nasu, Ri, Cadadas, meu Deus, Ele alas, show de alabasteia, sopra, Pai. Porção dobrada do Teu Espírito, Deus. Porção dobrada do Teu Espírito, Pai. Envolva a vida do profeta Eliano agora, Deus, de maneira recalcada, sacudida e transbordante. Pega ele agora, Deus, em nome de Jesus. Ore alabacheias. Ele alabacíria, alabas. Ele alabaceias. Fogo. Ore alabasteias. Nós queremos mais, Deus. Nós queremos mais da Tua presença. Ele alabachia, alabas. Oh, Deus. Aleluia! Oria cheia, alabas. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Deus. Vai derramando, Pai. Vai derramando, Deus. Igreja, vai intercedendo. Vai intercedendo. Essas pessoas que estão acabando aqui, ó, vai orando, vai profetizando sobre a vida deles. Unção dobrada. O poder de Deus sobre a vida deles, em nome de Jesus. Aleluia. É agitado, não é? Não é agitado que você quer? É agitado, meu Deus. Por que ele ia pedir Cassiane? Ele ia pedir Cassiane.
xere, alabacê, alabacê. Ei! Uou! Eu quero te convidar a igreja para ficar em pé, para nós encerrarmos esse culto. Acenda a luz aí, por favor, Carlinhos. Ore, alabacê, alabacê, alabacê. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória. Eu te louvarei, sobre toda a terra, novo sol se ouvirá, tua alegria, forças pra continuar, Deus de maravilha, que maravilha, te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença pra receber o seu poder. Quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. É fogo e glória nas cabeças, 1000 graus de unção, 1000 graus de unção. Som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia, aleluia. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória. Eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, novo sol se ouvirá, tua alegria, forças pra continuar. Deus de maravilhas, que maravilhas, te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença pra receber o seu poder. E quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. É fogo e glória nas cabeças, 1000 graus de unção, 1000 graus de unção. 1, 2, 3, vai! Essa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Som da festa vai subir, se ouvirá um novo som de aleluia. Vocês são inimigo do fim, né? Glória a Deus, glória a Deus. Dá uma salva de palmas para Ele. Desce lá, galera. Girafinha.
Aleluia. Rapidamente, eu só queria falar algo que o Espírito Santo me conduziu aqui, com muito temor. Eu quero ler aqui um versículo bem rápido, em João capítulo 4, versículo 38, que diz assim: eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram, outros realizaram o trabalho árduo, e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Eu queria aqui dizer, o Espírito de Deus, ele me conduziu, me falou comigo que Deus é um Deus geracional. Existe uma geração por detrás que permitiu que todo esse mover acontecesse. O poder do Espírito nos visita hoje aqui, como tem muito nos visitado, através de uma geração anterior. E eu quero aqui, no nome de Jesus, declarar e reconhecer verbalmente que os nossos apóstolos, os nossos pastores, eu quero reconhecer e honrar. E eu não sei, pastor, se é coincidência, mas Deus, ele permitiu que nós vivenciássemos tudo isso justamente no mês do aniversário dos nossos apóstolos. O trabalho deles foram árduo, tudo isso aqui existe, o Espírito os moveu, eles gastaram as suas vidas. O apóstolo aqui dançando, tem gente que não consegue nem dançar, tem gente que fica lá sentado e falando assim: ai meu Deus, não vou lá não, tenho vergonha. E o apóstolo aqui dançando com 74 anos de idade. Meu Deus, isso é fruto. Nós estamos colhendo aquilo que nós não semeamos. Alguém fez o trabalho árduo, e hoje nós usufruímos daquilo que a nossa geração anterior fez. Aleluia. E eu reconheço isso em nome da igreja, e eu quero declarar em nome de Jesus que você, nós iremos ainda mais longe. Eu quero ir mais longe, eu quero impactar ainda mais vidas em nome de Jesus, tudo para a honra e glória do nosso Deus. Amém. Aleluia. Meu Deus, senta rapidinho. Jesus amado. Tem alguém nos visitando? Tem algum visitante aí? Levanta a mão. Desculpa, nós não somos sempre assim não. Hoje foi meio atípico, mas seja muito bem-vindo, viu? Deus te abençoe muito, Deus abençoe vocês muito. É a casa do Pai, sinta-se à vontade. Glória a Deus. Recapitulando, amanhã, aniversário do apóstolo. Se você quiser trazer uma lembrancinha e honrá-lo, viu? Amém? Torresmo, né, pai? Depois da manhã, estaremos indo para o Maranhão, na Missões, dia 22 e 23 de julho, nós teremos o nosso próximo encontro. Fala, o encontro é? Então, querido, se você não participou, você precisa participar. Você que é líder de GPS, estimula as pessoas que estão no teu GPS para fazer o encontro, porque ele é um diferencial, é um divisor de águas na vida de muita gente. Amém? Temos sexta-feira, quinta-feira, né, o nosso culto de libertação. Sexta-feira, culto dos jovens, pastor Marcelo. Tem sido tremendo. Sábado não tem nada, né? É o culto das mulheres, só para ver se a apóstola ia estribuchar. Sábado, gente, mulheres, eu sou mulher o quê? Eu sou mulher intercessora, no sábado. Então as mulheres estão convidadas. Domingo de manhã, escola bíblica às 9 horas. Domingo à noite, às 19 horas, no nosso culto de celebração. Esqueci de alguma coisa aí? Creio que não. Girafinha nós já fizemos, fique em pé. Eu quero te abençoar para você ir embora e para que você tenha uma semana fantástica, fantástica e exuberante. Glória a Deus. Estenda a tua mão assim, querido. Faça a posição de receber. Se você crê no poder da oração, se você crê em decretos proféticos, toma posse. Jesus, sempre que ele liberava uma bênção, ele falava o seguinte: e seja feito conforme a tua fé. Fé. De acordo com a tua fé.
Então, querido, pega essa palavra que eu vou liberar na tua vida e abraça ela agora em nome de Jesus, amém? Pai amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o nosso querido irmão primogênito, aqui, Pai, estão pessoas que foram batizadas no Teu Espírito, que receberam dons, profecias, tiveram visões, pessoas que foram revestidas no Teu Espírito, Deus, mas existe um propósito por trás de tudo isso. Sempre, sempre, Deus, que o Senhor derramou o mover sobrenatural do Teu Espírito sobre a vida de alguém, existia uma tarefa, existia um propósito, existia um chamado. Então, em nome de Jesus, Deus, eu peço que o Senhor abra a visão de cada pessoa que veio hoje aqui, e que o Senhor possa revelar os propósitos do Senhor na vida de cada um, Pai. O Senhor tem um chamado, o Senhor tem um projeto, e a Tua palavra fala que os planos do Senhor são muito mais elevados do que os nossos. Então, em nome de Jesus, Deus, revela os Teus planos a cada um deles, e que eles possam saber exatamente qual é a Tua vontade, porque a vontade do Senhor é boa, é perfeita e é agradável. Não tem nada melhor do que viver alinhado com a Tua vontade, Pai. Mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às lutas, aos vendavais, nós erguemos as nossas mãos e declaramos: ainda que a figueira não floresça, ainda que a oliveira minta, ainda que o gado tenha sido arrebatado do aprisco, contudo, nós nos alegramos no Deus da nossa salvação, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, Yeshua HaMashiach, aquele que era, que é e que há de vir. A Ele toda glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe, querido. Tenha uma excelente semana em nome de Jesus.